carta de doação, ela dava um peso à carta de foral. Só isso aqui, curiosidade, a capitania de Pernambuco, né, o foral da capitania de Pernambuco vai servir de modelo a todas as outras capitanias que vão ser estabelecidas no Brasil. Então não se esqueça, carta de foral, direitos e deveres, carta de doação é a posse da terra. Na carta de foral vinha algumas medidas. Olha lá, criação de vilas, distribuição de terras aos interessados por cultivá-las, exercer autoridade no campo judicial e administrativo, escravizar indígenas para as atividades agrícolas, receber a 20ª parte dos lucros sobre o comércio do pau-brasil, entregar 10% do lucro dos produtos da terra à coroa. Então, é os direitos e deveres, tá? Entregar 20% dos metais preciosos encontrados à coroa, observar o monopólio régio do Brasil, ou seja, fiscalizar. A renda dos produtos da terra era do capitão donatário, a renda dos produtos do subsolo, da mata e do mar eram da coroa. Olha como interessante. Tudo que estava acima era do capitão. O que estava abaixo era da coroa. Mas é interessante aqui, galera, os produtos da terra, ou seja, aquilo que ele estava cultivando, mas tudo que estava debaixo do mar, né, estava no subsolo ou na floresta, era da coroa. Livre entrada de mantimentos na capitania. Também estabelecia a livre entrada de armas e munições na capitania, livre comunicação com as outras capitanias e a responsabilidade de defender a terra tanto dos donatários quanto dos colonos. A carta de doação definia os limites geográficos da capitania, ou seja, 10 léguas, cerca de 42 quilômetros de terra ao longo do litoral. Essa era a média. Dividida em 4 ou 5 lotes, definia que a capitania era isenta de pagar tributos, definia que a capitania era obrigada a pagar o dízimo, proibia o comércio das suas terras, aceitando a transferência territorial apenas por hereditariedade. Passava de pai para filho. Complementada pela carta de foral, como eu falava para vocês, o direito de montar engenho e o direito também de vender 24 indígenas em Portugal uma vez por ano. Então, o cara era muito poderoso. Essa aqui é a imagem da carta de doação da capitania de Pernambuco, que foi dada, né, a Duarte Coelho, é a primeira página. E aí nós vamos falar sobre o fracasso, né? Infelizmente, o sistema de capitanias hereditárias não prospera, não dá certo, né? As únicas que vão dar certo vai ser a capitania de Pernambuco, que é aquela imagem lá, né, a carta de doação dela, onde o Duarte Coelho foi o responsável por introduzir o cultivo da cana-de-açúcar, e o Martim Afonso de Souza, com a sua capitania de São Vicente, onde também ele vai ser responsável por estabelecer a cultura da cana-de-açúcar. Então, apenas essas duas capitanias prosperam. Mas por que será que o sistema não prosperou, fracassou? Vamos lá. Primeiro, falta de recursos financeiros, falta de dinheiro. Segundo, falta de interesse de muitos donatários em desenvolver sua capitania.
Para vocês terem uma ideia, muitos donatários nem chegaram a vir para o Brasil, né? Permaneceram ainda em Portugal. A grande dispersão territorial, ou seja, era muito grande os territórios, 42 quilômetros, né? 10 léguas é muita coisa. A falta de um órgão centralizador na colônia e os constantes ataques indígenas. E aí eu coloquei aí essa interrogação, esse será, porque, veja bem, os indígenas, eles lutavam, alguns povos eram guerreiros, não aceitavam e não aceitaram a escravidão. Desculpa, galera. Não aceitaram serem escravizados, mas como é que homens fortemente armados vão ter problemas com indígenas apenas com flechas e arco? Ah, professor, mas eles conheciam a floresta, eles conheciam isso, mas tudo bem, mas eles não entravam, né? E é muito complicado nós imputarmos que o fracasso das capitanias tenha sido apenas alguns historiadores tentam colocar que os indígenas foram os grandes responsáveis. Isso não é verdade. Pode ter sido, mas não é o principal. E aí, só para a gente concluir a nossa aula de hoje, é interessante a gente pensar que, mesmo que essas capitanias não deram certo, o sistema fracassou, apenas duas, Pernambuco e São Vicente, que hoje seria, né, São Paulo ali, o estado de São Paulo. Mas mesmo assim, muitas dessas capitanias passaram, mesmo nós vamos, que é o próximo assunto, que é o governo geral, vocês vão ver que eles adentram, elas continuam existindo, tá? E aí é essa ideia, né, de alguns estados brasileiros foram resultados das capitanias, Pernambuco, São Paulo, né, a Bahia e etc, etc. E a gente pode ver esse poder que foi estabelecido pelas capitanias hereditárias ainda hoje, em famílias que dominam alguns estados, principalmente nesses estados ali do Nordeste, Pernambuco, tem famílias que remetem ainda nesse período, para vocês terem uma ideia. Ana Pimentel, que era esposa de Martim Afonso de Souza, liderou a capitania de São Vicente quando o marido foi enviado à Índia para ocupar o posto de capitão-mor. Então, olha aí, interessante, né? Eu trago isso para vocês. A mulher de Martim Afonso de Souza foi a grande responsável por desenvolver, né, liderar a capitania de São Vicente na ausência do marido. Olha as mulheres aí. E aí, o meu muito obrigado. Até a próxima aula. Grande abraço, galera.